Pronto. Voltei. Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Ai, Estamos que sim. bom, que bom, que bom, que bom. Então, Adilson, deixa eu aproveitar, me faz a gentileza, enquanto está voltando, deixa eu anotar aqui antes que eu me esqueça. O que que Sim. eu vou anotar aqui. Qual que é o Ah, nome, é exatamente o que você quer que eu procure saber, por favor? ah, oi? Qual que é o nome, qual que é a cirurgia que exatamente você quer saber o nome? Não, eu olhei aqui, foi isso mesmo que o Giovanni falou, professora. É síndrome do carpo. É uma doença que dá no nervo do carpo da mão. Ah, tá, tá. Eu É pensei uma que ia cirurgia. fosse uma coisa mais complexa, tá? É a Não, síndrome do carpo. isso, era sobre a acho que é isso mesmo, síndrome do carpo. Eu tava aqui no intervalo aqui, eu tava aqui pensando aqui, eu tava pesquisando para ajudar a Ah, senhora a encontrar a resposta. É isso ah, mesmo, síndrome do carpo. É porque tem ah. muita gente que faz essa cirurgia, o que que acontece? Algumas se recupera bem dela e outras enfrentam uma certa dificuldade. Eu não sei se é porque precisa utilizar a mão sempre para estar fazendo seus afazeres e tal. Aham, Aí eu ia perguntar às senhoras, para a senhora dar uma explicação para a gente, assim, falando anatomicamente sobre isso, né? O que aham. de fato ocorre, se é o repouso que a pessoa tem que fazer, às vezes a pessoa não respeita as orientações que o médico dá. Sim, aí é fundamental, né? Eu vou ver se eu pego, inclusive, algum detalhe específico da cirurgia, inclusive, para vocês. Tá combinado? Obrigado, professora. Tá? Porque aí, Obrigado. inclusive, maiores detalhes técnicos aí para vocês também. Tá Tá bom, certo? muito obrigado. De Desculpa aí, viu? nada, Dilson. A gente porque, principalmente quando vai uma questão mais dentro do ambiente de clínica, né? Específico, é muito bom e assim, para a gente procurar saber e saber com precisão para não passar também informação errada. Então, semana que vem eu dou esse retorno, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Aqui o meu povo ainda tá voltando. O pessoal é calmo para voltar, né? Ô, gente do céu. Mas vamos dar prosseguimento, tá bom? Então, vamos aqui. Deixa eu dar adiante. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que ele. Agora. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Ah, tá. E agora a gente vai para prosseguimento, como eu falei anteriormente, vamos falar sobre artrite, tá bom? Bem, então o que, que nós vamos? Primeiro, inclusive, vou chamar a atenção porque o Mike tinha falado anteriormente, né? Eu falei assim: ó, eu nem vou entrar muito em detalhe agora porque eu vou apresentar. Porque vocês vão ver, eu chamo a atenção para a ocorrência da artrite, falo para vocês um pouco até do contexto de tratamento, enfim, porque eu acho ela muito importante, porque ela está muito comum. E ocorre, né, como infelizmente mais ocorrência do que a gente imagina. E aí ele falou artrite e artrose. Deixa eu iniciar, porque eu vou apresentar aqui para vocês a artrite, mas falar para vocês desse ponto diferenciador, né? Tem diferença, não tem? Artrite, artrose, enfim, o que, que vem a ser? Artrose existe um desgaste articular, né? Também é denominado de osteoartrose. Ele não é doença, é um desgaste que ocorre, como até a gente já mencionou aqui anteriormente, com o nosso próprio processo de envelhecimento, nós acabamos tendo uma característica de desgaste que é relativamente natural ao longo da vida, tá? Então, na hora que a gente fala de artrose, eu estou falando desse desgaste e que não é uma doença propriamente dita, que é lógico, possa até promover danos e algumas sintomatologias, alguma queixa clínica, mas ela não é uma doença, ela é um processo que tende a ocorrer naturalmente com o nosso processo de envelhecimento. Mas na hora que eu falo artrite sim, aí eu estou falando de uma doença, é um processo inflamatório da região articular, tá? Então, isso que a gente coloca, só para a gente ter uma noção, né? Porque é uma nomenclatura muito próxima, que é muito
né, particular, e que às vezes a gente fica na dúvida se corresponde à mesma coisa, se não, enfim. Então é por isso que nós vamos trabalhar. Eu vou apresentar a vocês a artrite, que é um processo da qual as pessoas que apresentam têm uma sintomatologia muito intensa, vocês vão ver, e ela precisa ser tratada de fato, né? Por quê? Ele é um processo inflamatório, então, e ele muitas das vezes vai sendo degenerativo, ele vai prejudicando cada vez mais o indivíduo. Então, só para esse início de conversa, né, para a gente poder fazer essa distinção e até mesmo com observação à pergunta do que o Mike fez anteriormente. Então, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar com artrite, que aí sim, esse é um processo que, inclusive, ele envolve uma gama muito grande de processos patológicos, tá? Aqui até coloco para vocês, olha, ele descreve mais de 100 diferentes tipos de doenças inflamatórias. Então, logicamente, nós vamos nos ater aqui aquelas que são mais frequentes, aquelas que são observadas em maior frequência na população, tá bom? De uma maneira geral, o que a gente percebe? As pessoas têm uma queixa muito grande, sensação dolorosa, a rigidez articular, rigidez para poder fazer os movimentos, né? É observado processos de edema, de inchaço nos dedos, né? Vocês vão perceber que, inclusive, uma das principais queixas vem muito na região das mãos. Tá? Obviamente não ocorre só nelas, mas é porque, como no caso das mãos, ali, a gente está aí constantemente em movimento, a gente utiliza muito para o nosso dia a dia, né? Inclusive para situações básicas, até de alimentação, então toda essa questão de pegada, obviamente que ele sendo limitador, e ele compromete muito as atividades do indivíduo, tá bom? Então é por isso que é muito tendencioso a gente às vezes falar de um processo e colocar para vocês como ilustração as mãos. Chama atenção aqui para vocês em relação a essas mãos, né? Percebam vocês a tortuosidade aqui das estruturas dos dedos. Inclusive, olha o edema aqui manifestado na região articular do dedo dessa senhora. Então, é uma característica do qual nós vamos ver, né? Que é muito presente nesses indivíduos que vão apresentar artrite. E isso de uma maneira geral, né? Como eu falei com vocês, mas por que de uma maneira geral? Porque ele tem vários subtipos, né? Várias causas que geram o indivíduo da artrite. Mas, de uma maneira geral, a todas elas, essas são observações relativamente comuns. O que nós temos, né? Na artrite, além dessa estrutura de desgaste da estrutura cartilaginosa, essa exposição da região articular gera internamente, né, nem toda essa estrutura óssea e tecidual aqui associada, um processo inflamatório. Nós vamos perceber, tem até uma imagem adiante, que nós inclusive começamos a apresentar células de defesa, células que fazem parte do nosso contexto, nosso sistema imunológico, né, que vem aqui nos proteger, mas que diante de um processo inflamatório, eles estarão presentes, inclusive no ambiente sinovial. Então, é um processo que ele é consistente, ele se mantém ao longo, né, promovendo esses prejuízos, inclusive anatômicos. O que a gente percebe, que inclusive nas situações mais pontuais, que é quando a gente denomina dessas artrites agudas, e deixa eu só chamar a atenção de vocês, tá? Na hora que a gente utiliza o termo agudo, agudo ou crônico, né? O que vem ser agudo? Agudo é aquilo que acontece de uma hora para outra, e ele se mantém por um determinado limite de tempo. Então, quando a gente fala forma aguda, seria uma forma inicial,
tá? Ou seja, quando o indivíduo está apresentando as primeiras manifestações clínicas, quando a gente observa aqui naquele indivíduo as primeiras alterações. A partir do momento que isso se mantiver ao longo do tempo, nós denominamos de um processo crônico, ou seja, aquele processo inflamatório, ele, na verdade, ele tornou-se crônico, ele cronificou, tá? Então, ele se mantém mais ao longo do tempo. Então, a gente tem que verificar, porque quando está nessa fase aguda, é muito comum a gente perceber, com os inícios, inclusive, das queixas clínicas, que há uma invasão realmente de micro-organismos, mais especificamente de bactérias. E aí, inclusive, quando identificado a presença de agentes como as bactérias, os médicos preconizam tratamento com antibióticos, né? Afinal de contas, do ponto de vista medicamentoso, os antibióticos são os remédios específicos que conseguem limitar a presença de bactérias nesse ambiente, tá? Então, aí seria o antibiótico para o processo infeccioso em si, para a presença da bactéria e não pelo processo inflamatório que está iniciando ali nesse indivíduo, que é o processo de artrite, tá? A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Como eu chamei a atenção de vocês, e aqui nessa imagem, eu acho que ela é ilustrativa e chama a atenção para vocês para aquele ponto conceitual que eu falei. Por quê? Olhem só, nós não temos esse ambiente, que é aquele ambiente do qual eu tenho a membrana sinovial e a presença do líquido sinovial, né? Mas se vocês observarem aqui, a membrana sinovial, ela se espessa, né? Ela aumenta a sua espessura, ela mantém-se mais larga, né? E, inclusive, reparem vocês que eu apresento aqui no contexto de desenho, o autor coloca para gente células de defesa. Essas células que ele está mostrando aqui, olha, inclusive vou chamar a atenção para vocês reconhecerem aí de uma nomenclatura quando a gente fala sobre o organismo, sobre o sistema de defesa, né? Nós temos células que são os macrófagos, nós temos linfócitos, que são os linfócitos T, nós temos outros linfócitos, enfim. Independente disso, eu só estou querendo chamar a atenção de vocês que esse ambiente, que é um ambiente articular, onde nós vimos a presença do líquido sinovial, onde esse líquido ele está aqui para aliviar tensão, para lubrificar e para proteger, de repente ele está com recrutamento de células de defesa e também de células teciduais, como, por exemplo, células do tecido conjuntivo, como os fibroblastos. Então, nós temos uma quantidade aqui externa desse material, que obviamente é um desequilíbrio total em relação àquela região articular, né? Vocês imaginem, aí você fala, professora, mas célula de defesa é bem-vindo. Mas a célula de defesa está aqui justamente porque houve um espessamento da estrutura membranosa e ela está com um foco inflamatório. Então, é muito importante a gente perceber isso, porque inflamação em qualquer região da nossa estrutura corporal, o que a gente percebe? Sensação de dor, vermelhidão, febre, né? Então, tem todo o que a gente fala que são sinais cardeais. Febre, dor, rubor, edema e perda de função. Então, tudo isso a gente pode observar nesse ambiente. Dica, Angélica, você quer perguntar alguma coisa? Eu esqueci de novo. Oh, meu Deus! É porque eu terminei de falar, ela acabou esquecendo. Anota, Angélica, anota. Então, aqui, só para chamar a atenção disso, tá, gente? Então, o fato da presença dessas células de defesa e desse recrutamento celular para esse ambiente, eu estou realmente perdendo equilíbrio e isso gera um prejuízo aqui funcional para essa estrutura articular. Tá? E é por isso que nós, igual naquela imagem anterior, sem qualquer outra observação, já chamei a atenção de vocês.
o edema, reparem a situação, como ele vai interferir na articulação, as peças ósseas, inclusive, vão começar a ficar disformes, a gente observa uma alteração na postura, né, das peças ósseas, então isso tudo é muito característico. Então, por isso que para a gente também é muito importante chamar atenção para esses itens. Aí eu venho apresentar a vocês aqui tipos clássicos de artrite que são mais prevalentes de uma maneira geral na nossa população. A primeira delas é a artrite gotosa. Com certeza vocês já devam ter ouvido falar. Ela é assim denominada, ela está muito associada à maior presença de cristais de ácido úrico na região articular. O que é esse ácido úrico? Ácido úrico, ele é literalmente um material, ele faz parte de um processo metabólico que acontece no nosso organismo, mais particularmente associado aos ácidos nucleicos. E, particularmente, a gente também percebe que indivíduos que têm uma ingesta maior de proteínas, eles têm uma maior produção de ácido úrico no organismo. Então, indivíduos que venham, às vezes, apresentar artrite gotosa, é interessante, normalmente existe juntamente com outras prescrições, o cuidado em relação a não excesso de ingesta de proteína, tá? Principalmente proteína animal, porque possa gerar uma maior produção desse ácido úrico pelo organismo, já que esse indivíduo já está tendencioso a ter acúmulo desses cristais na região articular, consequentemente, isso iria agravar a artrite gotosa, tá? Chama a atenção de vocês aqui, no caso específico, olha, na hora que eu falo em termos de inflamação, falo de rubor é essa vermelhidão que vocês estão observando aqui, tá? Existe um edema, né? Dá para a gente perceber, mas existe também um ambiente avermelhado. Então, esse rubor, ele é característico desses processos inflamatórios e que, inclusive, não dá para a gente em termos de foto, mas muito provavelmente, se a gente pudesse encostar a mão aqui, né, dessa região articular, nós poderíamos perceber que ela está aumentada de temperatura, porque clássico também é a característica de febre, e inclusive local, não significa necessariamente que esse indivíduo esteja com febre, mas a região afetada há uma geração maior de calor, então isso é característico, tá bom? Além, lógico, se a gente observar ou tocar nessa região, o indivíduo ele tem mais propensão, às vezes, a sentir sensações dolorosas, que foi aquilo que eu falei com vocês, que caminha, né, muito em relação a essa queixa clínica. Então, aqui, do contexto de desenho, acho que é chamativo para a gente, o tanto que a presença desse ácido úrico possa interferir e danificar essa região articular. Aqui, eu também gosto dessa imagem, porque o autor coloca para a gente, né? Inclusive, chama atenção para o aluno em relação a essas deposições de ácido úrico aqui. E a gente possa perceber que ele, né, está muito associado à maior quantidade de ácido úrico já no meu organismo como um todo. Ácido úrico, ele deveria ser eliminado pelo meu organismo. Normalmente, a maior via de eliminação dele é através da nossa urina, tá? Mas, uma vez ele acumulando, ele tende a fixar-se nesses ambientes articulares e interferir ali naquele processo, inclusive na estrutura membranosa, tá? Então, ele vai promover esse dano, esse desgaste e esse processo inflamatório clássico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém... Não? Ó, porque na hora que eu ouço o barulho assim, eu penso que vocês estão perguntando. Tá. Bem, colocando para vocês, na imagem dá para a gente perceber que a lesão tecidual, né, ela se faz justamente na região articular, envolvendo toda essa área a tecidual que compromete a estrutura, tá? Da essa situação, ela precisa de ser controlada. Quem apresenta artrite gotosa, ela é fundamental que ele faça um tratamento, tá? Porque ele tende a ter isso com frequência.
Uma vez o tratamento, ele vai dar àquele indivíduo um conforto maior, mas uma vez administrado, uma vez com a artrite gotosa, ele tende a ter isso mais frequentemente ao longo da vida, principalmente se ele não tiver cuidados e porque ele já apresentou essa tendência, então ele consegue limitar, mas não necessariamente às vezes ele consegue se ver livre dessa situação. Por isso que é muito importante, porque inclusive ela possa se tornar incapacitante, né? A pessoa tem muitas dificuldades de movimentos. Então, é muito importante a gente chamar a atenção da artrite, uma vez que ela possa realmente comprometer muitos movimentos. E a gente a vida inteira, né? Independente do que faça, do que seja em si, a nossa vida, ela é literalmente a partir de movimentos, é o caminhar, é a característica ali, como eu falei com vocês, muito das mãos, em função dos movimentos, da pegada, da alimentação, tudo que a gente faz, todos esses movimentos são muito presentes ali no nosso dia a dia, é muito importante. Qualquer coisa que venha a limitar, ela tem, inclusive, uma característica e consequências até mesmo sociais. Essa é a artrite reumatoide, né? Que é essa sim, aí é uma característica crônica, tá? O indivíduo com artrite reumatoide, eu vou apresentar a vocês, inclusive eu retirei o material que eu gosto muito de às vezes montar para vocês, e existem, eu até faço indicação de sociedades, então tem a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que lá inclusive tem uma cartilha, não sei se interessa a vocês, eles têm as sociedades, elas têm material muito rico, muito instrutivo, e como eles sempre mantêm atualizados com os últimos trabalhos científicos, então eles são ótimas referências para a gente também ir atualizando, né? Por quê? Porque ali tem os principais profissionais que tratam do assunto e que eles fazem pesquisa, eles possuem ensaios clínicos, e aí eles publicam, e ali eles vão alimentando como fonte essas sociedades de informação. Então, eu destaco aí a vocês, porque quando vocês tiverem dúvida em alguma questão, quiserem algo sobre algum assunto, essas sociedades, elas são fontes confiáveis e muito importantes e são muito didáticas. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eles trabalham muito com a artrite reumatoide, que, como eu falei com vocês, é mais presente, mais frequente do que a gente imagina, e principalmente, como eu também mencionei anteriormente, nós mulheres temos uma tendência maior, tá? Tem uma característica da artrite reumatoide, uma vez sendo detectada, a gente fala que ela é crônica, ou seja, ela vai cronificar, tanto é que ela não tem cura, tá? Nós vamos perceber que esse processo, ele é um processo do qual eu posso dar ao indivíduo melhora, mas ele tende a poder, inclusive, ter involução do quadro. Diga, Dilson. Ô, Luciane, deixa eu tirar uma outra dúvida. Reumatismo, a pessoa que tem reumatismo em épocas de frio, ela questiona muito Aham. sobre o aumento das dores, correto? Nas Sim, articulações? correto. O Sim. porquê disso, professor, que em determinadas épocas afeta tanto assim as articulações e em época de calor a pessoa não se queixa tanto? Sim, isso é verdade, Adilson. A temperatura, porque o calor, ele estimula mais, estimula mais as células, ele é mais ativo, tá? Sim. O frio, ele promove uma retenção, ele promove uma contração. Então, ele tende, às vezes, a dificultar mais, a promover, às vezes, diminuições de movimentos. E Ah, como o indivíduo já apresenta uma dificuldade articular, para ele é mais tendencioso essa sensação de desconforto em função disso. A temperatura ela exerce um grande papel sobre o nosso organismo, de uma maneira geral, tá? Inclusive sobre o funcionamento celular. Quando a gente tem maiores temperaturas, nós temos maiores atividades celulares. Logicamente que respeitando o limite fisiológico, né? sim. Quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo a atividade celular.
E, logicamente, inclusive, para ambos os lados, né? Diminuição também não significa você, eventualmente, fazer com que as temperaturas sejam absolutamente muito baixas. Mas o fato é que o organismo, que é isso que você está perguntando, o nosso organismo, ele é muito sensível, sim, a variações de temperatura. E acaba que isso impacta, isso não só dentro do reumatismo, mas sim em vários outros processos que são mais tendenciosos, que os indivíduos têm queixa durante o período de frio, há maiores sensações dolorosas em função disso, tá? Ah, Então, sim. é fato, sim, não é falácia, não, tá? Ah, tá. E E aí, tem o reumatismo no sangue também, professora? tem. Aí é uma parte hematológica, Ah, tá? tá. Por quê? Na hora que a gente fala, por exemplo, artrite reumatoide, Sim. ela está associada a um processo autoimune. Então, ela é um prejuízo que ocorre no meu organismo pelo meu próprio organismo. Ou seja, o meu próprio organismo começa a reconhecer determinadas áreas, às vezes como não próprias. Então, ele começa a agredir determinadas áreas. Da mesma forma que a gente também possa verificar intercorrências também sanguíneas, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Nada, Dilson. E aqui chama a atenção de vocês, né, em relação ao que nós mencionamos anteriormente. Inclusive, a gente vai observando pequenas deformações nas estruturas articulares. O que a gente percebe, né? Isso até que eu acabei de falar com vocês. Inclusive, eu até permiti colocar manter essa sigla, porque essa sigla ela é frequente, tá? Então, como eu já falei aqui para vocês da artrite reumatoide, aí aqui eu até persisti até para colocar para vocês poderem identificar, às vezes, num artigo científico, numa outra situação. Então, como eu acabei de falar para o Adilson, ela é uma doença autoimune, ou seja, o meu organismo, ele mesmo, embora o meu sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele deva atuar sempre para me proteger, mas há momentos que ele começa a reconhecer como não próprio alguns elementos do meu corpo. Isso existe, né? Em outras circunstâncias, enfim, vocês vão ver isso, é clássico, por exemplo, na esclerose múltipla, que também é autoimune, que o organismo começa a reconhecer como não próprio, por exemplo, a bainha de mielina, enfim. Esse termo, doenças autoimunes, ele é muito mais amplo, né? Mas que particularmente aqui, dentro do nosso assunto, essa configuração de doença autoimune, ela atua sobre as nossas articulações, tá? E o que ela faz? Que ela, normalmente, nesse caso, o que ela vai fazer? Ela começa a atacar a região articular, justamente os tecidos que envolvem a estrutura articular. Então, ela vai reconhecer, e mais uma vez aqui, eu terei a presença de células de defesa, que o autor está colocando aqui para gente, mas aqui não porque no ponto inicial, né, eventualmente eu tenho ali presença de estruturas, inclusive infecciosas, que possam surgir. Mas aqui no caso específico, é o meu organismo que foi recrutado, células de defesa que estão chegando, na tentativa de atacar justamente a minha região articular. Você imagina, puxa, mas como que isso se dá, né? Existe, inclusive, um grande cenário do qual eles ficam tentando enxergar o porquê que processos autoimunes possam ocorrer no nosso corpo, tá? Ainda esclarecer de uma maneira adequada o que vem a desencadear esses processos. Eles até acham que, às vezes, o fato da gente poder ter um processo infeccioso, né? Ocorrência de um vírus ou alguma alteração no meu corpo possa desencadear uma resposta completamente contrária, né? Que seria uma doença autoimune.
O fato é que eles nunca sabem necessariamente muito bem o que levou aquele indivíduo, às vezes, a desencadear esse processo ao longo do tempo. Vou até mostrar a vocês aqui, é mais tendencioso a ocorrer em indivíduos mais maduros, a partir dos cerca de 50 anos de idade, tá? Isso é importante porque ele tende a não estar presente necessariamente em indivíduos mais jovens. E aqui, como eu falei com vocês, como ela é crônica, é um processo inflamatório que persiste, né? Lembra quando eu até dei vocês a classificação entre aguda e crônica, né? A partir do momento que o processo inflamatório ele seja persistente, ele se mantém, que é o caso aqui da artrite reumatoide, e que, como eu falei com vocês, é fundamental que haja a identificação, o diagnóstico e o tratamento. Por quê? Como isso tende a não, se o indivíduo não fizer um tratamento, porque embora não tenha cura, eu vou evitar que maiores agravos venham a ocorrer. E aqui, no caso específico, o tratamento ele vai ser fundamental para que eu possa manter da melhor maneira possível, inclusive a estrutura, a arquitetura, né? E porque até para evitar que seja cada vez mais incapacitante no indivíduo. Como eu falei com vocês, essas alterações, elas possam fazer e me gerar, às vezes, um comprometimento de realização de tarefas básicas. Inclusive, imaginem se a gente levar isso no contexto de trabalho, práticas de atividades, né, no nosso trabalho, que obviamente compromete muito. Aqui, como eu falei com vocês, ela é uma doença inflamatória, ela é crônica. Quando a gente fala início insidioso, é porque ela é repentina. Não necessariamente, às vezes eu tenho por exemplo, eu posso hoje não apresentar nenhuma sintomatologia, não imaginar nenhuma propensão a apresentar um quadro como esse, e ela começa a apresentar de uma hora para outra. Como eu falei com vocês, ela ocorre em indivíduos mais maduros, né, mais experientes, e realmente por volta dos 50 anos de idade que tem a maior ocorrência. Isso não é impeditivo de apresentar um pouquinho antes, né? A partir dos 40, mas de fato, com os 50 anos é um marco eventualmente muito mais comum das pessoas apresentarem as primeiras sintomatologias. Eu coloco sempre aqui para vocês uma imagem, igual está aqui, né? Uma imagem macroscópica da mão. Olhem só a tortuosidade, né? E também uma observação em raio-x, para vocês perceberem como que estruturalmente a gente não tem aqui como que não afeta a estrutura interna, né? Articular, reparem vocês que ela é bem juntamente àquele ambiente articular dos nossos ossos. Por isso, inclusive, que compromete tanto a estrutura básica, né? Das mãos. Professora. Diga, Débora. Essa tortuosidade dos membros aí, ela consegue ser amenizada também com algum tipo de tratamento, ou o tratamento é mais para sintomas de dor, essas coisas mesmo? Uhum. Sim, Débora, ela possa ser amenizada. Inclusive, eu coloco para vocês, eu vou mostrar, inclusive com fisioterapia, tá? A fisioterapia, ela é muito importante, mas o que é importante também complementar em relação à sua pergunta? A parte de tratamento, ela não é só medicamentosa para aliviar a sensação dolorosa, mas é porque ela vai também frear as extensões, já que ela é crônica. Se o indivíduo imaginar que pelo fato dela ser crônica, ele não vai tratar, ele tende a estar cada vez pior, né? Sentindo mais desconforto e principalmente tendo mais prejuízos às atividades laborais dele. E o tratamento, e aí ele vê um tratamento tanto medicamentoso quanto um tratamento fisioterápico, que aí entra particularmente vocês,
que vai ter também esse mesmo conceito de amenizar, né, de propiciar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, e que a partir do momento que você está trabalhando também, você está evitando que eventualmente esse quadro possa evoluir. Então, ele é conjunto, ele não é só um tratamento prático, né, para cessar e para melhorar os danos já criados, mas você dá uma parada, ou pelo menos você tenta estabilizar ao máximo para fazer com que esse processo, que já que é autoimune, né, mas que esse processo, na verdade, possa ser cada vez puxado mais adiante, levando-se em consideração a melhor qualidade de vida desse paciente. Então, é por isso que, inclusive, eu coloco para você esse tratamento. Muitas das vezes a gente não coloca porque às vezes não esbarra, mas dentro do momento que esbarra dentro da fisioterapia, é muito importante, porque você tem um papel fundamental ali nesse processo, tá? Como eu falei aqui com você, de nada, Débora. Aqui eu chamo a atenção que um dos aspectos também que eles falam, né, em termos de sinais e sintomas, porque a gente possa vir a ter queixa. Provavelmente todos nós já tivemos ou vamos ter ao longo da nossa vida alguma queixa em determinadas regiões, principalmente articulares. Mas o que se define, né? Primeiro, uma queixa, uma sensação dolorosa que se mantém. Como eu falei com vocês, ela é crônica, então ela vai ser persistente, tá? E essa persistência, para se ter uma ideia, eles falam que deva permanecer por pelo menos por cerca de 30 dias, tá? Para você achar que ela já realmente está cronificando. Quando há comprometimento, por exemplo, um comprometimento articular da mão direita, de uma maneira observar que vai acontecer também na mão esquerda. Não se tem um comprometimento apenas em um único lado. Na artrite reumatoide, nós observamos que, embora às vezes a queixa possa ser inicial de um lado, é uma questão de tempo que o lado complementar também vai apresentar manifestações, alterações morfológicas e sensações dolorosas, tá? É observado aquele edema que eu falei com vocês anteriormente, no local articular. A pessoa também tende a ter uma tendência a ter queixa pela manhã, inclusive muito em função do que a gente de alguma forma mencionou. Pela manhã, a gente está ali, tende a, né, estar vindo de um período em que a minha estrutura corporal não estava em atividade, mesmo a característica de temperatura, o momento que a nossa estrutura corporal tem menores temperaturas internas, inclusive pela manhã, né? Então, o indivíduo tende a ter maior queixa no período da manhã. Depois, com o passar das horas, e mesmo que às vezes ele até não realize muitas atividades, porque ela acaba sendo limitante, com o passar do tempo, com o aquecimento corporal, com a prática de atividade, né? Por menos que se faça, mas ele tende a fazer ao longo do dia, ele tende, às vezes, a ter uma diminuição das sensações dolorosas, tá bom? E outra coisa que é muito clássico, que uma sensação de dor, ela tende a nos levar a um cansaço, que é o que a gente denomina aqui de fadiga, tá bom? Então, isso daqui são sintomas que, no conjunto, possam sugerir um comprometimento, uma situação de artrite, tá? Coloco aqui para vocês o que seria uma anatomia dentro do padrão considerado normal, né? Uma região articular saudável, inclusive sinovial, como a gente já falou anteriormente. E aqui, no caso específico, na artrite reumatoide, onde eu tenho espessamento da membrana, inclusive aqui ele até altera em termos de coloração para não ser chamativo aquele processo inflamatório, recrutamento de células de defesa, aumento da membrana, né? Como eu falei com vocês, olha a característica, afeta 3 vezes mais a nós, meninas, tá? Do que nos homens. E tem aumento da sensibilidade e da rigidez articular,
tá? Então, é característico de ser observado isso ao longo, né, da nossa vida e principalmente das fêmeas, tá? Não se sabe necessariamente, eu não posso falar para vocês por que necessariamente as fêmeas sejam mais comprometidas, porque é um processo autoimune, como eu falei com vocês. Quando se refere a autoimune, eles mesmos já criam um cenário do qual não se sabe muito bem o que tenha desencadeado. Normalmente, quando a gente tem em outros processos patológicos maior comprometimento de mulheres, eventualmente a gente poderia falar uma carga hormonal, mas é uma doença autoimune. Então, a gente ainda não sabe necessariamente o porquê que nós, mulheres, somos mais propensas a apresentar do que os homens. Aqui eu coloco até para vocês, como eu falei com vocês, eu tirei esse material aqui da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E eu coloco justamente para a gente ter uma noção. Como que esse diagnóstico ele é feito, né? O indivíduo ele tem que apresentar pelo menos 4. Aí você fala, não, mas aqui só tem 4 critérios, né? Não, é porque continua no outro slide. O indivíduo tem que ter pelo menos 4 desses critérios presentes pelo menos ao menos durante 6 semanas, tá? Que seja rigidez articular, principalmente na região da manhã, durando quando a gente fala pelo menos 1 hora, é só porque às vezes a pessoa possa ter uma queixa ali de 5, 10 minutos e ficar por isso mesmo. Ou seja, não significa que tem que ser cravado 60 minutos, mas é aquela queixa que se mantém, que seja um pouco mais duradoura, tá? A artrite em pelo menos 3 áreas articulares, ou seja, não é um problema só do meu dedo, do meu dedo indicador da mão direita, é ter essa queixa clínica em pelo menos em 3 áreas articulares. A artrite de articulações das mãos é muito característico, tanto é que vocês percebem que as imagens, inclusive, elas são com muita frequência das mãos. A artrite simétrica foi quando eu falei com vocês, olha, se eu tenho uma queixa de um lado, a minha tendência é apresentar o mesmo tipo de queixa depois também do outro lado. Ou seja, se foi da mão direita, depois que a mão esquerda também há o comprometimento, tá? É essa simetria que a gente fala. É muito comum a gente perceber, é aquilo que até eu já chamei a atenção de vocês em imagens anteriores, aquele edema e aquela região de nódulo, né? Quando eu tenho ali uma alteração da anatomia, do padrão anatômico. Alterações radiográficas, lógico, afinal de contas, eu não posso ficar só no achismo, eu tenho que fazer a avaliação radiográfica e ali para eu depois poder observar algum dano à articulação. E chamando a atenção que esse diagnóstico, como eu já falei com vocês, ele é o mais precoce possível, né? Porque eu vou realizar um tratamento que vai me dar uma maior estabilidade. E como eu falei com vocês, me garantir qualidade de vida para o paciente. Afinal de contas, a gente precisa de ter uma diminuição da sensação dolorosa e poder realizar as minhas atividades da melhor maneira possível, né? Isso faz parte também desse critério de saúde. E aí eu até coloco para vocês o tratamento, porque ele possa ser esse medicamentoso, como eu chamei a atenção de vocês, que inclusive ele vai ser muito de acordo com ali o momento da doença, né? Se está mais inicial, se são mais situações dolorosas, se eu preciso tomar um corticoide, ou às vezes também eles possam dar medicamentos imunossupressores, ou seja, que venham baixar a imunidade do indivíduo, justamente porque ela é uma doença autoimune. Então, obviamente, aqui tem todo um planejamento, todo um critério clínico que precisa ser tomado, mas eu falo de tratamento não por causa do aspecto medicamentoso, mas porque faz parte também do tratamento vocês,
que é a atenção fisioterápica, tá? Juntamente, inclusive, também com a própria terapia ocupacional, que possa dar um suporte. O fato é que vocês vão ajudar esse paciente a estabilizar o quadro e a mantê-lo, né, da melhor maneira possível ali dentro desse processo. Sempre tendo acompanhamento, por mais que o paciente observe melhora do quadro, mas sempre com esse cuidado, uma vez que ela é autoimune e ela possa ter, né, um comprometimento agravado, às vezes também de uma hora para outra, principalmente quando o paciente começa a se descuidar com o tratamento, tá? Professora, Diga. sou Deixa eu, ver Pedro. aqui. Oi, Pedro. Diga, Pedro. Então, esse processo da artrite reumatoide, ele pode ocorrer em outras áreas articuladas, né? Não é somente na mão, não, né? Não. É mais tendencioso, porque inclusive é muito sentido na mão em função dos movimentos, das nossas atividades básicas. Mas não é exclusivo, não. É nas articulações de uma maneira geral. Ah, sim, obrigado. De nada, Pedro. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Porque em termos de conceito aqui, se não me engano, esse é o último slide. Eu tenho agora umas perguntinhas básicas que eu coloquei sobre a aula de uma maneira geral. São, se não me engano, 5 ou 6 só. É pouquinho, mas só porque para a gente ter aquele momento, né, de verificar um pouquinho o contexto geral. Alguém quer mais alguma pergunta específica? Não? Então, vejamos, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer igual nós fizemos semana passada. O primeiro que tiver aí a resposta, pode ficar à vontade em participar, para a gente poder ter o acompanhamento. Tá combinado? Vejamos, hoje as perguntas referem-se de uma maneira geral à matéria que foi vista desde o início da nossa aula, tá bom? Então, olhem só, primeira pergunta, vejamos. Eu, inclusive, quis muito reforçar conceitos corretos. Então, aqui no caso, eu estou perguntando a vocês quais são características de uma articulação fibrosa, né? Ou seja, todas são, apenas uma não é. Qual que não é? Muita mobilidade. Isso, Pedro. A articulação fibrosa, ela tem tecido conjuntivo, sim. Ela tem pouca elasticidade, sim. E ela é observada entre os ossos do crânio, sim. O que está aqui, esse exceto, é justamente porque ela tem pouca mobilidade. Então, eu marcaria B de bola, certinho, tá? Bem, deixa eu passar para uma próxima. Local onde é observado articulação do tipo golfose. Essa é única também, fácil de vocês. Isso, quem, Larissa? Letra C. C, equidente e alvéolo dentário. Isso mesmo, Larissa. A gonfose, né, aquela clássica, onde eu falei com vocês, tem aquele aspecto de pino, né? E do qual é característica entre o dente e o alvéolo dentário. Certinho, letra C. Pergunta 3. São os exemplos de articulação sinovial, exceto Letra B. tíbia fíbula, exatamente. Afinal de contas, nós vimos que a tíbia fíbula é um tipo de articulação de movimentos muito pouco, né? Movimentos bastante, como diria, bem atenuados. E a característica da articulação sinovial são movimentos amplos, como no joelho, como no ombro, como no cotovelo, né? Então, a gente tem aqui a letra B como exemplo clássico desse exceto aqui. Só para chamar a atenção, nós vimos que a articulação do tipo tíbia-fíbula, ela é um tipo de articulação fibrosa, tá? E não sinovial. Aqui, pergunta 4. A classificação funcional das articulações considera, ou seja, a funcional é o grau de mobilidade e o tipo de material que mantém os ossos unidos.
Grau de mobilidade? Grau de mobilidade. Grau de mobilidade, exatamente. A funcional é aquela bem básica que eu apresentei a vocês, né? Que ela considera o grau de mobilidade. Foi quando nós falamos das sinarcloses, das anfiarcloses, das diarcloses, né? Já a estrutural, que considera o tipo de material que mantém os ossos unidos, que é inclusive a que eu falei com vocês, que a gente vai mais utilizar. Então, aqui, nessa pergunta, é marcar A, que é o grau de mobilidade. Próxima pergunta. Podemos observar em situações de entorses, exceto... Letra B. Mobilidade. Exatamente, porque ela promove a imobilidade. Ela vai me causar sensações dolorosas, vai promover edema, eu vou observar a infiltração de sangue, mas ela não vai me dar mobilidade. Foi o que a gente trabalhou, a gente falou anteriormente. Exatamente. B de bola. Complete. Artrite onde é observado ácido úrico agredindo as articulações. É artrite? Ácido úrico. Gotosa. Reumatoide. Gotosa. 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 Ácido úrico é a gota, né? É a gotosa. E a artrite que ocorre no processo autoimune. Isso, Larissa. Reumatoide. Isso. Artrite reumatoide. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Não. E aí a gente finaliza. Tá? Gente, aqui eu finalizei com vocês. Quero saber se ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Professora, Oi, diga, Grazi. sobre a artrite gotosa, compressa com gelo ou água morna ajudaria? Ou uma ou outra? Ou não? Normalmente a gente utiliza mais uma aguinha morna, tá? Ela ajuda a aliviar a sensação dolorosa, tá bom? Ah, tá joia. Ah, mas assim, ela é para aliviar, mas na verdade precisa ali de ter uma dieta, tratamento, né, medicamentoso. Isso é só uma questão de alívio mesmo, tá? Ótimo, obrigada. Tem a ver com Diga. alimentação, a questão Perdão, diga, Larissa. Oi, desculpa, começa, eu não ouvi direito. Continuando assim, dentro da pergunta dela, que você falou que tem que ter uma dieta, né? Existe uma dieta para Na gotosa, normalmente prescreve a diminuição da ingesta de proteína animal. Tem muita carne, principalmente. Aí tem que então ter menos, né? Para diminuir essa questão úrico. Exatamente, porque ela gera uma maior quantidade de ácido úrico no nosso organismo. Então, tende a você ter a recomendação de uma menor ingesta de proteína. Ah, ótimo. Obrigada. Ah, de nada. Mais alguém? Professora, boa noite, viu? Obrigada, Adilson, para você também. Bom descanso. Obrigada. Inclusive, espera aí, Adilson, eu enviei para vocês, né? A faculdade quinta e sexta está no recesso da Semana Santa. Então, significa que sexta-feira, então, nós estamos no feriado, né? Sexta-feira Santa. Então, sexta-feira a gente não tem a live da disciplina de CMC, não, tá bom? Tá bom, então. Aproveitem esse tempinho para poder estudar, para poder descansar. O importante é ficar em casa. O resto vocês podem descansar e estudar. Tá bom? Tá certo. Ô, professor Luciano, uma outra dúvida aqui, rapidinho. Em relação às suas atividades no portal, eu já fiz todas. Inclusive, eu estou aguardando a próxima, que vai ser dia 13 de abril agora. A senhora pediu que mandasse foto. Eu mandei foto só daquelas... Não, o que eu pedi, Adilson, às vezes eu pedi foto, print, né? Foi só mesmo do desafio nota máxima, porque inclusive foram eles que pediram a gente para poder solicitar esse print de vocês. Agora, aquelas atividades de aprendizagem,
ali do que o próprio portal coloca, eu consigo acompanhar se vocês estão fazendo. Então não precisa me então mandar ótimo. foto disso, não. Tá bom? Então ótimo. Tá? Então pode Boa ficar noite, então, sossegado. Tá bom, Boa noite, Adilson. Obrigada para você também. Bom feriado. Ô, Diga, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom Boa final noite de a semana, todos aí, bom gente. Bom final de descanso, semana. bom feriado. Curta Eu com tenho sua que família. Ore e abraço. Eu tenho que tirar o print para te mandar, professora? Ô, Angélica, é só Porque o desafio nota máxima do último. Oi, Angélica. Falando. Não, a internet minha tinha caído. Não, tudo bem. É porque eles até pediram pra gente solicitar para as nossas turmas que nos mandasse o print do desafio nota máxima. Mas você também não precisa de mandar de tudo, não. De repente, manda do último que você fez, que ali me dá a porcentagem do tanto que você fez das suas atividades, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá certo? Obrigada, tá, Angélica. Abração para você, viu? Tchau, tchau, abraço. Tchau. Boa noite. Gente, boa então noite a todos. Boa noite, professora. Fica boa noite. Com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Angélica, Débora, Graça. Boa noite, gente. Deus abençoe. Mike e Pedro. Tem uma galera que já foi saindo de fininho. Véspera de feriado é complicado. Beijo. Beijo, gente. Nada, amanhã eu tô de pé às 5 horas da manhã. Beijo. Fica com Deus. Com Deus. Tchau.